Curiosidade, algo que move o ser humano, o desejo de saber e de conhecer coisas. Junte isso ao formato de iceberg e você tem um dos formatos de vídeo mais interessantes do YouTube. E por gostar desse tipo de vídeo, decidi mais uma vez trazer um iceberg de curiosidades para vocês, dessa vez sobre fatos bizarros de filmes. Tentei buscar as informações mais aleatórias possíveis, principalmente nas camadas mais profundas para o melhor aproveitamento do conteúdo por todos. E eu peço humildemente o seu like e o seu compartilhamento, pois vídeos de iceberg dão significativamente mais trabalho de serem feitos do que vídeos comuns que focam em um único tópico. Então pegue a cerveja e as batatinhas e vamos aprofundar no iceberg dos fatos bizarros sobre filmes. Luke, eu sou seu pai. Um dos efeitos Mandela mais conhecidos do pessoal, a frase dita por Darth Vader para Luke Skywalker durante a revelação mais famosa da franquia Star Wars e provavelmente do cinema como um todo. Embora essa frase nunca tenha sido dita dessa maneira, ela meio que imortalizou nesse formato, provavelmente por ser mais fácil as pessoas saberem a que ela faz referência, até mesmo com o próprio James Earl Jones dizendo ela assim em algumas entrevistas. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father, I said to myself, he's lying. I wonder how they're gonna... A música do Black Eyed Peas no filme do Homem-Aranha. Continuando no campo dos efeitos Mandela, temos a tal música do Black Eyed Peas que tocava no Homem-Aranha 2, mais especificamente na cena em que o vilão Dr. Octopus se afunda no mar junto com a sua criação. Algumas pessoas relataram terem lembrança de, nesse momento em específico, a música I Got a Feeling, algo impossível de ter acontecido, tocar nessa cena, devido à diferença de datas. Homem-Aranha 2 foi lançado em 2004 e a música só saiu em 2009, o que não impediu de algumas pessoas aqui no Brasil embarcarem nessa, chegando até mesmo no próprio grupo musical que interagiu com a postagem. O Código de Fair Game. Fair Game é um thriller de espionagem que não chama muita atenção no seu lançamento, sendo apenas um dos muitos filmes existentes e que são lançados aos montes. Porém, algo que se destacou nesse filme é uma teoria lançada por um blogueiro alemão que se auto-intitula especialista em quebrar códigos, de nome Klaus Schmeh, que detalhou um suposto código escondido nos créditos do filme, onde nomes são substituídos por símbolos e letras, o que dada a temática do filme pode significar algo a mais. Embora algumas pessoas tenham tentado algumas das cifras mais comuns, como o código da letra anterior ou da letra seguinte, nada foi possível retirar disso, embora essa busca não tenha chamado a atenção, tendo apenas um pequeno post no Reddit que comenta sobre isso. Filme do Pelé que o Chaves queria ver. No clássico episódio do seriado Chaves, de nome Vamos ao Cinema, uma frase é repetida à exaustão pelo menino do barril, o desejo específico de ver o filme do rei do futebol, Pelé. Mas qual filme seria esse exatamente? Embora o filme mais conhecido do Pelé seja o documentário Pelé Eterno, esse filme só foi lançado em 2004, muito depois da dublagem do seriado ser feita, sendo mais provável que o Chaves quisesse ver alguns dos filmes que o jogador participou anteriormente, como Os Trombadinhas, que é aquele do meme, Fuga para a Vitória com o Stallone ou Os Trapalhões com o Rei, todos os filmes da época em que a dublagem foi feita. Nomes em português de Star Wars. Viralizou um tempo atrás um corte de uma entrevista do dublador Guilherme Briggs a um podcast, onde foi questionado sobre alguns nomes de duplo sentido em português que existem na franquia, e como foi feito com esses nomes quando as obras chegaram por aqui e foram localizadas por ele. Nome como o do mestre Sifo Dias, que foi trocado para Zaifovias na dublagem, Bola Ropal, o planeta Utapau e os habitantes pauanos, o Conde Dooku, chamado de Dokkan por aqui, o Capitão Panaca, o Sith Ajunta Pau e o Lagarto Boga, levando a teoria de que algum brasileiro bem zoeiro gosta de dar ideia para os nomes diferenciados da obra do Sr. Lucas.
Ué, você não vê Star Wars, que tem aqueles nomes, né, de Conde Dooku? Esse eu lembro na época que eu lembro muito claramente de sair no jornal falando sobre o Conde Dooku. Que virou do Khan, né? Porque assim, a Lucasfilm, isso é engraçado, a Lucasfilm, ela mandava uma planilha em Excel e ela já estava preparada para esses nomes. Então ela falava assim, caso tenha algum nome que dê problema, cursed name, isso aqui, vocês escrevam aqui na tabela explicando o que é e a gente muda o nome. E aí, como eu estava traduzindo o episódio, eu traduzi o episódio 1, 2, 3, eu traduzi o 4, 5, 6 também. Aí o Pádua, aquele que eu falei, o diretor, o Pádua, né? O Pádua falou, temos um problema, né? Que é Conde Dooku, né? Super Mario Bros. 1993. Super Mario Bros. Foi o primeiro videogame a ser largamente adaptado para o cinema, tendo um grande orçamento e abrindo a possibilidade de games receberem o mesmo tratamento que livros recebiam, uma adaptação de sua mídia original. Lançado em 1993, tendo grandes nomes no elenco como Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper no papel do vilão Rei Koopa, é difícil ver qualquer coisa nesse filme que lembre Mario Bros. A história gira em torno de uma divisão cósmica que aconteceu após a queda do meteorito, onde não extinguiu os dinossauros e sim os mandou para uma dimensão alternativa, onde evoluíram como paralelos aos humanos em um mundo pós-punk destruído, dos similares a Blade Runner e Mad Max. Obra de seu diretor Rock Morton, que viu a oportunidade como feita no céu, capitanear uma nova audiência baseada em um videogame que não tinha um público tão abrangente como hoje. E o resultado foi isso que você provavelmente deve conhecer, uma bagunça totalmente estranha e longe do que conhecemos das aventuras do Bigodudo. 007 Everything or Nothing. Lançado para Play 2 e Xbox clássico baseado no lendário agente James Bond e suas histórias, seja do cinema ou daquelas escritas pelo escritor Ian Fleming. Porém, o que chama a atenção nesse jogo é que ele foi todo modelado para funcionar como um legítimo filme de 007, preenchendo a lacuna deixada pelo ator Pierce Brosnan após seu papel em Die Another Day, o último filme que fez como agente. Não só Brosnan faz a voz de Bond e emprestou sua aparência, como toda a produção do jogo utiliza cinemáticas e um estilo de gameplay e uma composição geral para uma experiência que puxa bastante para um filme. Com as participações de John Cleese como Q, Judi Dench como M e Willem Dafoe como Nikolai Diavolo, que é um ex-agente da KGB treinado pelo vilão Max Zorin, apresentado no filme de 1985 A View to a Kill, e a cantora americana Maya, como a Bond Girl Maya Starling, sendo também ela que canta o tema do jogo, tudo automaticamente funcionando como um filme mesmo, bem diferente de um jogo mais clássico como GoldenEye do Nintendo 64. The Room. The Room é um bizarro filme feito por Tommy Wiseau, que possui diversos fatos obscuros em sua produção, a começar sobre o financiamento do filme, que foi bancado por Wiseau, mesmo que tenha custado 6 milhões de dólares, entre contratações, mudanças de roteiro, locações, construções de sets e um monte de outros gastos desnecessários. O roteiro do filme é totalmente bagunçado, com subtramas sendo desenvolvidas junto do plot principal, nada que fizesse realmente sentido, gerando até mesmo um livro escrito pelo ator Greg Sestero, que gerou um outro filme, e dessa vez profissional, Artista do Desastre, que foi estrelado por James Franco. E seja como for, The Room continua sendo uma incógnita dentro dos fãs de cinema, e você provavelmente já deve ter visto alguma cena desse filme, principalmente as que viraram meme. You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Atores que sempre fazem o mesmo papel. Esse tópico se refere a atores que sempre fazem o mesmo papel, ou pelo menos um papel que seja similar a todos que esse artista atuou. O nome bem proeminente nisso, e que virou até meme, é do ator americano Noel Guglielmi, conhecido por sempre fazer papel de gangster mexicano, quase sempre com o nome de Hector ou algum outro que seja estereotipado.
variando de filmes como Velozes e Furiosos até O Todo-Poderoso. Mas acho que os mais loucos sobre isso é a atriz Milla Jovovich, que tem o costume de atuar em diversos papéis relacionados à ficção científica e gente superpoderosa, como em O Quinto Elemento, Resident Evil, Ultravioleta e até mesmo Monster Hunter. Fato que até foi parodiado no filme Zoolander, onde Jovovich atua como a caricata vilã soviética Katinka Inga Borgovina. Sim, é muitos nãs. No, he has no comment. Why don't you let him speak for himself? Isn't it true you'd like to see the Efeito Borboleta. Filme de 2004 estrelado por Ashton Kutcher, que traz uma narrativa interessante e pesada, mostrando como diferentes linhas do tempo podem acontecer a depender de atitudes que alguém toma durante sua vida. Acompanhamos a vida de Evan, que passou muitos momentos de sua vida lidando com uma condição inexplicável de desmaios, algo que o seu pai também experienciava. E quando ele cresce, ele descobre que pode voltar no tempo e alterar o passado, ao interagir com memórias de sua infância, percebendo que havia diversas coisas problemáticas que ele não se dava conta. E complementando essa recomendação para você descobrir mais sobre a produção, ela possui 3 finais diferentes para a história de Evan, cada um dando um destino ao protagonista. A Múmia 3. Terceiro filme na trilogia de aventura que todo mundo assistiu praticamente no começo dos anos 2000. Ou pelo menos você já deve ter visto esse meme do Imhotep dando risada, sendo basicamente o patinho feio dos 3. Lançado tardiamente em 2008, trazendo a ambientação para a China e cheio de elementos de fantasia, como o Yeti e Fonte da Juventude, algo que se distancia um pouco do que a série já havia estabelecido, esse filme é reconhecido amplamente como mais fraco, sendo aquele que as pessoas não gostam e preferem fingir que não existe. Rick e Evelyn, agora nitidamente mais velhos, tentam levar uma vida mais tranquila, enquanto seu filho já adulto, Alex, segue os passos dos pais em visitar tumbas e fazer descobertas arqueológicas, ainda que muito a contragosto da família. Ao descobrir a tumba de um imperador chinês e seu exército, Alex é traído por oficiais do exército, que planejam reviver a múmia e assim dominar o mundo e garantir a soberania chinesa. Brendan Fraser retorna como um herói de ação, mas a ausência de Rachel Weisz como sua mulher, sendo substituída por Maria Bello, é apontada como um dos pontos fracos do filme, junto de todos os outros problemas já mencionados anteriormente, ficando a teu critério assistir ou não, e eu acho que vale a pena dar uma chance, caso você não tenha nada melhor para fazer. Filmes dublados pelos integrantes do Pânico. Durante muito tempo, para chamar atenção para produções diversas, era comum que estúdios e distribuidores aqui no Brasil chamassem famosos para participar, quase sempre prestando sua voz para os personagens, mas dá para dizer que esses aqui foram longe demais. No auge do humorístico Pânico na TV, alguns de seus integrantes foram convidados para dublar filmes que chegariam ao país, sendo especificamente a animação Back to Gaia de 2004, que conta com Ceará, Carlinhos Mendigo, Bola, Rodrigo Vesgo e Sabrina Sato, e Asterix e Obelix logo em seguida. Reviews da época denotam um certo desgosto com o trabalho dos humoristas, embora seja bem possível teorizar que eles utilizaram de uma voz guia para participar, ficando claro que sua presença era muito por conta da fama e para chamar atenção para estas animações. Não vou beijar ninguém. Eu vou derrotar esses caras todos de um jeito que eles vão se arrepender de terem nascido. Tadã! Desculpe, senhor. Não foi nada. Cravos na pista? Alanta. Quem seria tão cretino pra colocar cravos Alanta. na pista? Zack, querido. Alanta, querida, eu ouvi sua voz. É? E era tão doce e pura. Bussunda não fez o Shrek. E ainda nessa de dublagem e famosos fazendo papéis, temos o caso envolvendo Shrek e Bussunda, além do dublador Mauro Ramos. Quando a animação do Ogro foi adaptada para o português, Mauro Ramos foi o escolhido da DreamWorks para dar vida a Shrek em português. A distribuidora, porém, dada a incrível semelhança entre o personagem e o humorista do Cacete Planeta, que fazia muito sucesso na época, achou que seria bom para a divulgação chamar ele para dar vida ao personagem, ainda que fosse uma maneira diferente.
Até o falecimento de Bussunda em 2006, era conhecimento comum que ele tinha feito o personagem, e prestando suas habilidades de atuação e de comédia para fazer Shrek algo mais próximo das pessoas, que de certa forma está ligado até à construção do personagem original, já que Shrek teve uma versão anterior baseada no comediante Chris Farley, que faleceu antes da versão ser terminada. E depois, Ramos assumiu oficialmente para produções, como Shrek 3º, Shrek para Sempre e especiais de Natal e Halloween, revelando recentemente que trabalhou desde o primeiro filme, com o Bussunda utilizando sua voz como guia. A minha voz e o Bussunda lá, ouvindo. Botaram sua voz como guia. Exato. Tudo bem, o que é combinado não sai caro. Cara, é engraçado, eu não sabia que tinha sido assim. Eu acho... Quando eu vi aquilo, eu cumprimentei todo mundo e não falei mais nada. Alguém viu isso e deve ter comentado com a Selma. E a Selma fez o maior fuzuê lá com os donos do estúdio. E aí, fiquei na minha. Não queria falar sobre isso, não me interessa. Por quê? O pessoal da distribuidora achou por bem chamar o Bussunda porque o Bussunda ia vender o filme. E estava começando esse negócio de Star Talent, né? A onda. No original Die Well, esse é um filme alemão lançado em 2008, baseado em um experimento social feito na Califórnia dos anos 60, onde um professor, em uma aula de história, demonstrou para seus alunos como um governo fascista poderia acontecer e ter apoiadores ferrenhos, transformando a classe em fãs daquela galera alemã do catavento. O filme consegue demonstrar bem, de forma direta, como ações simples podem levar a consequências catastróficas e a atração gerada em pessoas desestabilizadas pelo desejo de pertencimento, por se sentirem melhores e por desenvolverem um senso de importância com o grupo como um todo, jogando fora o individualismo e intensificando a perseguição com os diferentes. Pouco a pouco, a turma vai adotando simbolismos, que no caso é essa onda aqui, uniformes, cumprimentos, falas e modais exatos a de um grupo totalitário, até eventualmente as coisas saírem do controle, sendo um filme bem interessante de assistir e de perceber como a história se desenvolve e pode acabar se repetindo. O filme de Bruce Lee previu a morte de seu filho. Jogo da Morte foi o último filme a contar com o ator Bruce Lee, mesmo que de forma incompleta, já que ele filmou cerca de 120 minutos para esta produção, antes de interrompê-la para se dedicar à Operação Dragão, que é seu filme mais famoso, falecendo posteriormente, deixando este último trabalho a ser póstumamente finalizado, utilizando-se do material disponível, jogo de câmeras, dublês e truques de filmagem para deixar tudo coeso. Nesta produção rearranjada, Lee interpreta Billy Lo, um ator que se recusa a ter negócio com o sindicato do crime, que montam um plano para matá-lo em cena, com um dos vilões se disfarçando de dublê e participando de uma cena onde atira em Billy com uma arma de verdade, sem que ninguém soubesse. O fato é que basicamente essa foi a mesma forma que, anos depois, Brandon Lee morreria durante as filmagens de O Corvo, sendo atingido por um projétil escondido em uma arma disparada pelo vilão no conceito original do filme, já que depois desse acidente, a cena foi substituída por uma facada, com algumas pessoas utilizando isso como argumento para justificar uma conspiração envolvendo a família Lee. Vídeo perdido sobre Jacob's Ladder. Totally Pointless TV é um canal famoso no YouTube por suas análises de mídias reflexivas e figurativas, mais especificamente jogos como Silent Hill e a duologia Deadly Premonition, que é basicamente uma relação de amor e ódio com os fãs. Seus vídeos costumam ser verdadeiros documentários sobre o que está sendo analisado, considerando todo e cada ponto presente ali, com diversas referências ocultas e pesquisas extensas, uma verdadeira peça de arte para quem gosta de vídeos longos. Na análise de Silent Hill 2, o youtuber cita que produziu um desses vídeos baseado no filme Jacob's Ladder, que veio para cá com o nome de Alucinações do Passado. Filme esse que mostra diversos elementos que inspiraram o Silent Hill 2, como a jaqueta militar do James e o monstro Lion Figure, além do esquema de mudança de mundo, cadeira de rodas e a mente humana em uma espiral de decadência, todos temas recorrentes na série. Porém, dada as extremas restrições políticas de direitos autorais, mesmo com mudanças no roteiro, edições,
pedidos e até mesmo dar toda e qualquer receita do vídeo para os detentores, o canal nunca pôde lançar esse vídeo, ficando perdido no limbo da produção. O pôster de Sonic que previu o futuro. Há muito tempo rodava na internet esse pôster de um suposto filme live action do Sonic, que trazia o ator Keanu Reeves no papel do Ouriço Azul, que é basicamente o Keanu com uma jaqueta xadrez, além dos autores Vin Diesel no papel de Knuckles, Danny DeVito como Robotnik e Steve Buscemi como Tails. Uma montagem até que bem feita para os padrões da época e um casting surpreendentemente bem escolhido. Embora esse filme obviamente nunca tenha sido feito, quando Sonic foi levado ao cinema misturando animação e atores, Keanu Reeves foi convidado para ser a voz do Ouriço Shadow no terceiro filme, algo que ele aceitou, fazendo esse simples pôster fictício ter acertado algo sobre o futuro. The Witcher. Esse é um filme de 2001 baseado no universo de The Witcher, que à época só contava com os livros do Sapkowski, sendo a primeira tentativa de adaptar o universo do bruxo para o live action. Interpretado pelo ator Michael Zembrowski, algumas mudanças significativas são feitas na narrativa do filme em comparação com os livros. Embora depois da série da Netflix, em um movimento similar ao que aconteceu com Resident Evil, as pessoas começaram a ter um olhar diferente para esse filme. Um ano depois ele foi recortado e lançado em formato de série, sendo que as duas produções podem ser baixadas ou assistidas no Internet Archive, com legendas em inglês, sendo um verdadeiro trabalho de diversos arquivistas que resgataram todas as partes desse quebra-cabeça e deixaram disponível para fãs de diversas partes do mundo assistirem. Titanic 2. Suposta continuação do filme do James Cameron que o SBT inventou para rivalizar à época com a Globo, que obteve de forma exclusiva os direitos de exibição do filme na TV. Como o Titanic foi um sucesso absurdo e todo mundo queria ver esse filme, a emissora do saudoso Silvio teve a ideia de comprar uma série americana lançada em 1996, que tratava sobre a história do naufrágio, formatá-la como um filme e exibi-la logo após as exibições da Globo, para que o público pensasse que poderia ver a continuação da história. Mesmo que, embora até onde eu lembre, não tenha como o Titanic ter uma continuação, né? O navio meio que afundou. O canal Lucas Nauta chegou a produzir um vídeo completo explicando essa história. Eu recomendo que você assista depois para saber mais detalhes. Angels of Passion. Filme adulto dos anos 80 que de uma hora para outra se viu no centro de algo que a internet procurava loucamente. Quando o usuário Car92 perguntou sobre uma música que ele supostamente havia encontrado em seu HD, ninguém poderia imaginar onde iria parar tudo isso, basicamente revisitando um pedaço da carreira de músicos do underground. A história desse filme é de um trisal que acaba falecendo quando um motorista bêbado bate em seu trailer, sendo recebidos por um anjo que lhe passa algumas instruções sobre o pós-vida. Porém, dada a diferença de tempo da Terra e do além, os agora anjos retornam ao mundo dos vivos, ajudando algumas pessoas que passam por problemas e, obviamente, com muito sexo, afinal isso é um filme adulto. Em uma cena dessas, inclusive, toca numa rádio a música Ulterior Motives, da dupla Who's Who, composto pelos artistas Christopher e Philip Booth, que explicaram anos depois que aceitavam compor para qualquer produção para ganhar dinheiro, produzindo a trilha sonora para um amigo diretor dessas produções. Os segundos fornecidos por Carl em seus posts são os únicos que gemidos ou a cama tremendo não aparecem, havendo obviamente um relançamento inteiro da música que pode ser ouvida no YouTube normalmente. Resident Evil de George Romero. Isso se trata de um roteiro escrito pelo diretor George Romero, considerado o pai dos filmes de zumbis, que foi incumbido de produzir algo que honrasse a série Resident Evil, que na época desse script possuía apenas o primeiro jogo. Romero então escreveu um roteiro para um filme com algumas mudanças, como fazer do Chris Redfield um ornitólogo nativo americano que não fazia ideia do que era STARS. Casado, e sim, casado, com Jill Valentine, que fazia parte do grupo de elite e em determinado momento é chamado para investigar um incidente da mansão nas montanhas Arklay, com o filme se desenrolando em duas tramas paralelas. Chris vendo as coisas como um civil e Jill encarando tudo como uma agente secreta,
com algumas mudanças em relação ao material original sendo percebidas. Barry Burton nessa versão possui uma representação muito mais parecida com o personagem Bert Wallace de Final Fantasy VII, inclusive na etnia, além de Ada Wong ainda ter sua versão de cientista que a Capcom planejava para Resident Evil 1.5. O roteiro terminou por ser rejeitado, com o projeto sendo repassado para Paul Anderson, e George Romero dirigindo um comercial promocional para o jogo Resident Evil 2, sendo apenas em 2020 que o projeto foi localizado e o roteiro disponibilizado na internet. O quadro do Bison no filme de Street Fighter. No filme de Street Fighter de 1994, durante uma cena em que o ditador Bison está com Chun-Li em seu quarto, é possível ver um quadro do personagem como uma espécie de palhaço em alguns frames no fundo da cena. E mesmo que isso seja uma referência a outra possível obra de arte, ela se parece muito com um autorretrato feito pelo serial killer americano John Wayne Gacy, que interpretava o palhaço Pogo em algumas obras de caridade, enquanto mantinha seu lado maníaco em segredo. Gacy foi condenado à pena de morte, executada ainda nos anos 80, não sendo possível saber se isso foi uma referência a algo maior dentro do filme ou os caras só quiseram pegar um quadro de um psicopata e replicar. A frase do Johnny Depp. Durante muito tempo, diversas páginas de desenvolvimento pessoal e construção de valores compartilhavam uma frase que supostamente teria sido dita pelo ator Johnny Depp, dizendo que caso algum dia você tenha dúvidas se ama duas pessoas diferentes, escolha a segunda, pois se realmente amasse a primeira, não teria uma segunda opção. Tempos depois, Depp e sua segunda esposa, Amber Heard, entraram em uma tensa batalha judicial devido a acusações da atriz de violência doméstica e abuso, as quais fizeram Depp perder papéis e levaram a um pequeno assassinato de sua reputação, com o intérprete do lendário Jack Sparrow levando a melhor num processo. Heard foi condenado a pagar uma indenização milionária para o ator, após provarem que na verdade era ele quem sofria com problemas em casa, com Heard se valendo do discurso de que um homem não poderia sofrer violência de uma mulher. Algo que ironiza completamente a frase atribuída ao famoso, que largou sua primeira esposa e anos depois oficializou a relação com a também atriz. Elisa antes do fim do mundo. Esse é um filme mexicano lançado em 1997, com uma premissa bem sombria, se passando durante a crise do peso, que foi um período de bastante incerteza e sofrimento econômico. Elisa é uma menina que sofre com os problemas financeiros de sua família e começa a perder tudo devido à dívida de seu pai, chegando a dizer que a humanidade precisaria comer baratas para sobreviver. E tentando fazer algo, ela encontra um outro indivíduo de nome Paco, habituado à vida do crime, que lhe dá uma arma e diz que seu irmão usa aquilo para obter dinheiro. A menina então, junto de seu amigo Miguel, decide utilizar-se da peça para praticar alguns assaltos, mirando um banco como solução final para seus problemas. Apesar de parecer um típico filme comum, existe algo bem diferente pra gente sobre esse filme. Ele foi produzido pelo Roberto Gomes Bolanhos e, sim, o mesmo cara que se vestia de criança, se enfiava num barril e falava errado, evidenciando como o talento do criador de Chaves e Chapolin não se limitava apenas em conteúdos considerados familiares e livres para todos os públicos, ou alguma outra bobeira se considerar algumas comédias que ele fez depois. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que todos tenham gostado. Estou gravando isso aqui já na edição para mencionar que se em algum momento piscar flashes pretos em algum conteúdo é devido aos direitos autorais do YouTube. É basicamente a censura mais tranquila que eu consigo fazer para que o vídeo não tenha problemas. E é isso, espero vocês em um próximo dia.